Você já se perguntou como ouvir a voz de Deus e saber se é Ele mesmo que está falando contigo? Esse é um dos maiores desafios da vida cristã. E hoje, com base na Bíblia e também com experiências pessoais minhas, eu vou te mostrar que é possível sim você ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes que nos cercam nos dias de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, apertar aqui no sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos e também deixar o seu comentário e o seu curtir. A verdade é que todos nós ouvimos muitas vozes, a nossa própria voz, a voz de Deus e até mesmo a voz do inimigo. E a Bíblia, ela nos traz um alerta sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 10, fala da seguinte forma: há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo e nenhuma delas sem significação. Ou seja, todas as vozes têm algum tipo de significado. Tem voz que é só para te confundir, mas tem vozes que vai te trazer clareza e às vezes pode ser a voz de Deus. Hoje, além das vozes espirituais internas, nós temos também muito barulho, muitas vozes ao nosso redor, através da televisão, através das notícias, das redes sociais, do celular, né? E de tantas opiniões alheias quanto à nossa vida, que às vezes a gente fica um pouco confuso. E dentro de nós, outras vozes internas como a ansiedade, o medo, nos trazendo dúvida. Isso tudo gera o quê? Uma tremenda confusão. E saiba você, essa confusão, ela nos afasta da direção de Deus. Mas a Bíblia nos mostra de forma clara que a voz de Deus, ela não vem em meio ao barulho nem à turbulência, muito menos no meio da confusão. Lá em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 11 ao 13, Deus dá uma experiência ali peculiar ao profeta Elias. Veja só. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. Então, passava o Senhor e eis que também um forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz a ele, que dizia: o que fazes aqui, Elias? Veja, Deus falou de forma clara e mansa com Elias. Não estava no terremoto, não estava no vento, não estava no fogo, e através de uma brisa suave, através de uma voz suave e tranquila, Deus fala com Elias. Isso nos ensina algo muito profundo, que Deus nunca vai falar com um coração atribulado, um coração ansioso. Deus, ele é Deus de clareza e não de confusão. Então, mesmo que você esteja ansioso, atribulado com alguma circunstância, vai ter que ter um momento que você vai se encontrar com Deus através da oração, através de uma meditação, através de você ouvir um louvor ou meditar na palavra de Deus, em que essa ansiedade venha baixar um pouco para que você possa ter clareza e você venha ter paz no teu coração para que você consiga ouvir a voz de Deus. Então, se você permanecer nesse looping de confusão e ansiedade, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus com clareza. E agora eu quero compartilhar com você 9 formas bíblicas e práticas que você pode estar ouvindo a voz de Deus. Acompanhe comigo. A primeira dela é a voz audível. É rara, mas pode acontecer. Temos um exemplo bíblico de quando Jesus estava descendo as águas do batismo, né, juntamente com João Batista. Lá em Mateus 3,17, onde a voz de Deus falou da seguinte forma: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Então aqui Deus falando com aquelas pessoas que estavam ali, dizendo que Jesus era o filho amado a quem ele tinha prazer. Então a voz audível pode sim acontecer, assim como aconteceu para Jesus e para aquelas pessoas que estavam ali vendo Jesus descer as águas, pode acontecer com você. Comigo eu nunca tive essa experiência, mas já tive amigos que me contaram que já conseguiram ouvir a voz audível do Espírito Santo e de Deus. Então é possível sim. A segunda é o Espírito Santo, através do nosso coração, da nossa mente, e essa voz ela traz paz e não ansiedade nem confusão. Eu mesmo algumas vezes já tive essa experiência. Vou contar uma delas para que a gente não venha se prolongar aqui nesse vídeo contando o testemunho, porque não se trata de um testemunho pessoal, mas sim de como você ouvir a voz de Deus. Certa feita, Deus falou comigo para que eu pudesse estar direcionando uma ajuda, né? Eu tinha um propósito com Deus de estar direcionando uma cesta básica para uma família que estivesse passando por necessidade. Então, todo mês eu direcionava uma cesta básica. Mas antes de eu direcionar essa cesta básica, eu ia aos pés do Senhor e orava para que Deus pudesse me direcionar a pessoa, Deus me mostrasse. Então, dessa forma, Deus me orientava. E naquela certa feita, Deus falou comigo muito fortemente com que eu deveria levar para uma irmã. E aparentemente, aos meus olhos, aquela irmã não precisava daquela ajuda. Mas mesmo assim, aquela voz ficou insistindo e eu acabei obedecendo. Fui, levei aquela ajuda para aquela pessoa naquele momento e depois de um tempo ela veio testemunhar que Deus havia falado com ela através de uma pregação pela televisão. Eles estavam passando por uma necessidade sim e Deus falou com ela através do pastor. O pastor olhou ali na tela da TV e disse assim: você e a tua filha. Ela morava só ela e a filha que tinha necessidades especiais. E Deus falou da seguinte forma, através do pastor: você e a tua filha que estão aí na tua casa ouvindo na televisão essa pregação estão passando por uma necessidade, eis que amanhã eu estarei enviando o meu servo para suprir essa necessidade. E tá bom, eles foram dormir, sentiram a presença de Deus e no outro dia eu pude estar lá ajudando aquela pessoa. Então veja que maravilhoso, né, irmãos, a gente poder regozijar que a gente foi instrumento de Deus ouvindo a voz de Deus. Então pode acontecer também com você. Então se te trouxe paz, tá ali martelando, isso pode ser a voz do Espírito Santo te direcionando para que você possa fazer algo, pode ser a voz de Deus. A terceira forma é através dos sonhos, né? Lá em Gênesis capítulo número 37, Deus dá uma experiência dessa para José. Porém,
Porém, os sonhos você tem que ter discernimento. Você tem que, às vezes, você apenas comeu muito, né? Foi dormir, teve um pesadelo e acha que é Deus falando com você. Não, você tem que ter discernimento. E também você orar para que Deus possa confirmar. Assim como Ele te deu ali o sonho que você já está interpretando como seja algo espiritual que Deus quer falar com você, que você possa pedir essa confirmação através da oração, que Deus venha te revelar ali a interpretação desse sonho. Se você tiver também uma pessoa que tenha esse dom de interpretações, que você possa também contar esse sonho para que ela venha te dar a interpretação. E te trouxe paz aquela interpretação? Amém. Mas se você ainda ficou na dúvida, continua orando até que Deus venha confirmar ou revelar para si mesmo que é Ele falando do que se trata aquele sonho. Amém? Então, essa é uma outra forma. A quarta é os profetas. Sim, ainda nos dias de hoje, nós temos pessoas usadas, né? Temos homens e mulheres usadas nas mãos de Deus que podem sim ser a voz de Deus para você, para te orientar e para falar contigo em momentos específicos. É claro que também nós temos que ter muito discernimento nesse caso, porque hoje existem muitos profetas falsos, né? Falsos profetas, pessoas que estão aí ludibriando outras pessoas. Então, tome cuidado com isso. Mas ainda existem pessoas de Deus, usadas nas mãos de Deus, que podem ser boca profética na sua vida, para ser a voz de Deus aí para te orientar. E a quinta forma é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Essa é a principal forma. Mas não é da seguinte forma, irmãos. Você pegar e abrir a Bíblia e fazer como muitas pessoas, pegar um versículo isolado e achar que Deus está falando com você ali através daquele versículo. Ou, né, fechar o olho ali, colocar o dedo em cima daquele versículo e achar que Deus está falando com você daquela forma. Ou só ir na caixinha da bênção, né? Aquelas caixinhas que só tem versículos falando de bênção. Não, não é dessa forma, tá? É você meditando na palavra de Deus, é você entendendo o contexto, você pegar e tirar um momento com Deus, sim, abrir a Bíblia, pode abrir em qualquer lugar, amém, mas que você possa então se deleitar ali naquele contexto, meditar na palavra de Deus, saborear a palavra de Deus, perguntar para Deus o que Ele quer falar com você naquele dia através daquela palavra, para Ele te dar discernimento e revelar o que é o desejo dele para contigo, tá bom? Então é desta forma que Deus pode falar conosco através da sua palavra. A sexta forma é as circunstâncias da vida, ou seja, quantas vezes que você já observou que Deus fechou porta, abriu porta e às vezes não saiu bem como você gostaria. E lá no momento em que isso acontece, a gente começa a se questionar, né? Começa a se questionar por que não deu certo. Daí passa-se um tempo e você percebe, opa, se Deus tivesse aberto aquela porta, eu ia me frustrar, eu ia atrasar o que Deus tinha para o meu ministério, eu ia acabar falindo, eu ia acabar me frustrando, como eu já falei aqui. Então, lá na frente a gente entende que a circunstância que Deus nos fez passar era Deus falando, era Deus agindo em pró a nós, né, para que nós não viéssemos a ter um prejuízo maior. Se você está se questionando por que não deu certo algo agora nesse presente momento, pode ser uma circunstância da tua vida aí que Deus está agindo e tentando falar contigo nessa circunstância e você não está interpretando bem. Então acalma o teu coração, ora a Deus, entrega nas mãos de Deus, que Ele sabe de todas as coisas. E a sétima é a paz interior. Lá em Filipenses tem um texto muito interessante, que é Filipenses 4:7, que declara da seguinte forma: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Então, irmãos, tem que trazer paz. A paz de Deus, e a palavra é clara, tem que nos trazer paz. Tudo que traz confusão é o oposto da paz. Então, que você possa entender, essa é a sétima forma. Trouxe paz e não confusão, amém. Já está direcionando de forma correta. E a oitava forma são os conselhos. Lá em Provérbios, capítulo de número 11 e 14, fala da seguinte forma: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então, se você tem dúvida e você tem ao seu redor pessoas mais experientes que você, que tenha mais intimidade com Deus do que você, né? São pessoas que têm um pouco mais de intimidade com Deus, são pessoas experientes na caminhada, espiritualmente já bem formadas, né? Que você vê algo de Deus na vida delas, sim, é válido você ouvir a voz de Deus através dessas pessoas, dos conselhos. A palavra é clara lá em Provérbios, que você possa também se atentar quanto a isso. Porém, você tem que entender que essas pessoas, elas primordialmente devem ser mais experientes que você. Por quê? Porque nós temos um exemplo claro lá de Roboão, o rei que assumiu, né, filho de Salomão, que assumiu o trono. Simplesmente ignorou o conselho dos sábios, que eram anciões, e decidiu ouvir o conselho dos seus amigos de infância, pessoas jovens, e acabou se frustrando, acabou tendo algo ali muito terrível no reino de Israel, a qual acabou se dividindo, porque ele decidiu ouvir o conselho dos jovens e não dos anciões. Então, por isso que eu te falei, pessoas mais experientes que você, que tem um pouco mais de intimidade com Deus do que você. Não precisa ser mais velho, tá? Pode ser mais experiente na caminhada cristã. E a nona e última é o testemunho interior, ou a nossa consciência. Ou seja, Deus, através do Espírito Santo, ele imprime algo em nós, que faz com que nós não venhamos fazer coisas erradas. Você já percebeu isso? Esse já é um princípio básico. Você coloca isso junto com a palavra de Deus e você identifica se era Deus falando ou não. Ou seja, não está quebrando os meus princípios, não está quebrando os princípios da palavra de Deus, os princípios que
que eu creio seja Deus falando. Pode ser um balizador também para que você possa ouvir a voz de Deus. Tá, Hernani, mas e como que eu vou confirmar se é a voz de Deus mesmo falando comigo? Eu vou te dar 3 critérios para que você possa ainda ter mais clareza quanto a isso. O primeiro critério é se está alinhado com a palavra de Deus. Se está alinhado com os princípios bíblicos, como eu já falei, com a palavra de Deus, esse é um primeiro critério que pode embasar se essa voz é de Deus ou não. O segundo critério é se traz paz e não confusão, como eu já falei em alguns pontos anteriores desse vídeo. A palavra de Deus, ela é clara e traz paz. Se trouxe confusão, não é de Deus. Então esse é o segundo critério. O terceiro e último critério é permaneceu no teu coração. É um sentimento que está trazendo paz, está alinhado com a palavra de Deus e persiste, né? Um pensamento, um sentimento que está persistindo no seu coração. Então que você possa entender esse terceiro critério também. E lembre-se, Deus sempre confirma a sua palavra, seja através das escrituras, através das circunstâncias, ou até mesmo de experiências espirituais que você pode ter. Ou seja, você pedindo para Deus confirmar de alguma forma e Deus te dá uma experiência espiritual íntima. Pois bem, então você aprendeu que ouvir a voz de Deus é sim possível, mas exige silêncio interior, paz, discernimento e fé. Coloque diante de Deus todas as vozes contrárias e permita que Ele fale ao seu coração. Se essa mensagem falou com você, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar também o seu joinha, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem e que você deixe aqui nos comentários se Deus já falou com você de alguma dessas formas, que você possa deixar aqui nos comentários. Deus abençoe seu dia e até o próximo vídeo.